Olá, boa noite, meus queridos amigos do Lar Espírita, Luz e Amor. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo evangélico na noite de hoje. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo as bênçãos, a proteção, o amparo de toda a espiritualidade amiga, para que tenhamos um trabalho sereno, equilibrado, para que possamos ser inspirados com as palavras corretas e que possamos, Senhor, fazer o melhor nesse instante. Que assim seja. E na noite de hoje, nós vamos falar sobre o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estudaremos a lição 34, Não Basta Ver. E para começar, eu vou ler uma epígrafe que introduz o capítulo. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 43. Esta epígrafe, ela foi retirada do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que fala sobre o cego de Jericó. Eu vou resumir rapidamente para quem não se lembra dessa passagem do Evangelho. O cego de Jericó, ele vivia de esmolas, ele vivia à beira da estrada, sempre pedindo a ajuda e a colaboração dos transeuntes. Num determinado dia, ele percebe um movimento muito estranho, um movimento muito grande, e aí ele pergunta para as pessoas que estão perto dele o que estava acontecendo. E dizem para ele: Jesus de Nazaré está se aproximando. Aí o cego começa a gritar: Senhor, filho de Davi, por favor, me ajude. Senhor, filho de Davi, por favor, olhe para mim. E ele gritou tanto, fez tanto alvoroço, que as pessoas que vinham junto com Jesus, aqueles que vinham na frente, quiseram retirá-lo para que ele não atrapalhasse. Porém, Jesus pediu que levassem o cego à sua presença, e assim foi feito. E Jesus pergunta para ele, o que ele queria, o que ele desejava: o que queres que eu te faça? E o cego diz: quero que me cure, Senhor. E Jesus falou: pois eu quero, estás curado, a sua fé te curou. E o cego ficou tão emocionado, tão agradecido. Ele teceu tantos louvores a Jesus. Ele ficou tão grato a Deus e começou a seguir Jesus. E vendo o exemplo desse cego, muitas outras pessoas se aproximaram de Jesus. Então, essa cura do cego foi uma porta de entrada para muitas pessoas que não conheciam Jesus de Nazaré, que não conheciam os seus feitos, os seus ensinamentos. Então, através disso que aconteceu com o cego, se aproximaram de Jesus. E nessa lição, Emmanuel nos diz que a atitude do cego de Jericó, ela representa um padrão vibratório elevado, porque ele foi grato a Jesus, o que não acontece com a maioria das pessoas, e o que não aconteceu com a maioria das pessoas que Jesus criou. Tanto que nós sabemos, por relatos do Evangelho, que muitos daqueles que ele curou tornaram a reincidir na doença. Então, por exemplo, os leprosos que Jesus curou, um só voltou para agradecer. Os demais retomaram suas vidas e aí provavelmente reincidiram nos mesmos erros
e acabaram adoecendo de novo. Porque, na verdade, por que essas pessoas foram curadas? Essas pessoas, elas foram curadas porque Jesus observou que aquilo que foi o causador, o agente causador da sua doença, já tinha se dissipado em razão da sua vida, em razão do tempo em que eles estavam passando por aquela provação. Então, vendo isso, Jesus os liberta, os cura. Porém, para que essa cura efetivamente se dê, não basta a intercessão divina magnética de Jesus. É preciso que a pessoa que estava doente, a pessoa que foi curada, tenha curado seu espírito também. E como que a gente observa isso? Através da sua mudança de comportamento. Então, no caso, por exemplo, do cego de Jericó, nós percebemos que ele realmente se tornou um espírito melhor, se tornou um espírito mais humilde, mais grato. Pelo seu comportamento, nós podemos observar que ele realmente fez a mudança necessária. Mas isso não acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando recebe uma bênção, quando recebe uma cura, na maioria das vezes se esquece. Na maioria das vezes não volta sequer para agradecer. E isso demonstra o quê? Demonstra que aquele espírito ainda não está amadurecido. Não está amadurecido para fazer as suas devidas mudanças. As doenças, as provas, as imperfeições, tudo aquilo que nos cerca, que está no nosso caminho, são formas de nos fazerem melhorar. São lições, são provas pelas quais nós devemos passar para que a gente possa se recuperar de erros do passado, de erros cometidos ou em outras vidas, ou nessa vida mesmo, mas de erros pregressos. Então, quando nós vencemos essas provas e através disso nós mudamos o nosso comportamento, significa que nós aprendemos a lição. E se nós aprendemos a lição, não é necessário que a gente repita a tarefa, que a gente repita o fato em si. Não é necessário que a gente reincida no erro. Mas quando a pessoa não faz a mudança devida, aquilo que gerou o problema pode ser agravado e a doença volta, o problema volta. Então é muito importante que façamos a nossa mudança vibratória, nossa mudança de padrão de comportamento, de pensamentos, de atitudes. Porque tudo isso vai fazer com que a gente melhore, com que a gente cresça espiritualmente. Emmanuel coloca que raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. O que significa isso? Significa que quando muitas vezes nós temos um problema, ele vem com um objetivo, e um desses objetivos pode ser nos despertar para alguma coisa. Tanto que nós observamos que muitas vezes pessoas que tinham determinados problemas, elas buscam na religião um sustento, um apoio, e aí, junto com a cura do seu problema, eles descobrem naquela religião um novo caminho, uma nova forma para iniciar sua vida. Então, a gente vê, é muito comum os adictos, quando eles estão se tratando, muitas vezes eles encontram em alguma religião
o apoio necessário para se libertarem daquele mal, para se libertarem daquela doença. E a partir daí, eles assumem um novo trabalho, eles assumem uma nova tarefa, vão estudar, vão se preparar, vão melhorar e seguem uma outra vida. Existem vários casos de pessoas que chegaram para uma religião através de um vício, através de uma doença, através de uma falência financeira, e depois elas encontram um sustento na religião, começam a estudá-la e começam a segui-la. Então, o que ele coloca aqui, né? Que raros são os que seguem os passos de Jesus no mundo, porque Jesus, ele nos trouxe seus ensinamentos que estão no Evangelho. Jesus exemplificou tudo através do seu comportamento. Jesus exemplificou através de tudo que ele viveu, mostrou, ensinou. Porém, não basta que a gente conheça as palavras de Jesus, não basta que a gente conheça na teoria, a gente tem que seguir os passos de Jesus, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus na prática. E como que a gente faz isso? Através das nossas atitudes, ajudando os nossos irmãos, sendo mais caridosos, na prática do bem diário. Então, isso é seguir os passos de Jesus. Não basta que a gente conheça os seus ensinamentos, não basta que a gente conheça as suas palavras na teoria. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realizar as nossas mudanças pessoais e trabalhar no bem. Assim, nós estaremos nos melhorando e melhorando tudo aquilo que está ao nosso redor, porque nós acabamos sendo um exemplo, um modelo para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que nos cercam, que estão perto de nós. Então, é muito importante que sigamos as pegadas do Mestre. Ah, mas é muito difícil, porque Jesus era um espírito muito elevado. Fazer o que Jesus fazia é muito difícil. É claro, ninguém diz que seria fácil, mas a nossa melhoria, o nosso crescimento, ele exige o quê? Ele exige um empenho muito grande. Não basta que eu diga, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que fazer um esforço hercúleo para mudar hábitos arraigados, pensamentos crônicos, aqueles pensamentos que nos perseguem, atitudes, hábitos, vícios comportamentais. Tudo isso tem que ser deixado de lado, tudo isso tem que ser substituído por novas atitudes. É preciso que a gente faça nascer, que a gente faça vir o homem novo. E o que é o homem novo? É aquele que se renova à luz do Evangelho, aquele que segue as palavras do Mestre. Ele fala aqui também, né, que a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Como eu disse no início, quando nós somos curados, é porque aquele problema que gerou determinada limitação, determinada situação, está praticamente extinto, está praticamente resolvido. Então, quando nós mudamos, quando nós fazemos
as nossas reformas, as nossas transformações e quando nós somos gratos a Deus, porque tudo depende de Deus. Tudo depende de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós vivemos nos é dado como acréscimo de misericórdia, para que a gente aprenda, para que a gente melhore, para que a gente cresça. Então nós temos que reconhecer isso, que não depende de nós. É claro, né? É claro que tem o nosso esforço, mas depende dos desígnios de Deus. As coisas só acontecem se Deus permite e no tempo de Deus. E nós temos que ter isso em mente, ser gratos. E normalmente, quando isso acontece, significa que nós estamos redimidos daquilo que gerou o problema inicial. Então, por exemplo, no caso do cego de Jericó, aquilo que gerou a cegueira dele já tinha sido redimido. Ele já tinha sido redimido daquele problema. O problema já tinha sido extinto e ele já fora redimido. Ou seja, ele já fora perdoado. Ele já tinha se reharmonizado com a lei. Porque todas as vezes que nós nos desarmonizamos, todas as vezes que nós vamos em contraposição à lei de Deus, acontece isso. Nós temos que voltar e nos reajustar com ela. E às vezes este processo é doloroso. Ele vai nos impingir dores, sofrimentos, males, tormentas. Então é muito importante que nós sejamos gratos, porque o nosso esforço pessoal conta sim. E é muito importante, é decisivo. Porque se eu não tiver vontade, não adianta. Mas é preciso que haja o quê? Que Deus permita que essas coisas aconteçam. Que nem o cego de Jericó. Ele estava no momento certo, no local certo. Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, que aquele encontro com Jesus fosse possível. E é sempre assim, é no tempo de Deus que os encontros acontecem, é no tempo de Deus que as coisas acontecem e se tornam possíveis. Ainda diz Emmanuel, é óbvio que o mundo inteiro reclama visão como Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. E foi isso que o cego de Jericó fez. Ele, desde o momento em que ele obteve a cura, ele passou a acompanhar Jesus. Ele foi muito grato. E o seu exemplo, o seu testemunho, abriu caminho para outras pessoas que não conheciam Jesus, virem a encontrá-lo, virem a conhecê-lo. O exemplo, porque eles conheciam o cego, porque ele era um pedinte, há muito tempo ele estava naquela condição, ele era cego de nascença. Então as pessoas da região o conheciam e viram a transformação dele. Então é preciso que nós tenhamos olhos de ver. Não basta que a gente conheça as coisas na teoria. Assim como Paulo de Tarso também passou pelo momento da cegueira. Foi preciso que ele encontrasse o Cristo e não somente encontrasse o Cristo, foi preciso que ele buscasse ajuda de Ananias para que Ananias o ajudasse a enxergar os desígnios de Deus. Que Ananias o ajudasse a enxergar novamente, porque Paulo ficou cego
temporariamente diante daquela luminosidade que Jesus emanava. E através da ajuda de Ananias, ele conseguiu voltar a enxergar e enxergar o que Jesus esperava dele. Então é isso que nós também temos que fazer. Nós temos que ter olhos de ver. Não basta o que ele diz aqui. Não basta ver, né? Não basta ver. Nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos seguir as pegadas do Mestre, que foi o que Paulo fez. Foi o que o cego de Jericó fez. Nós temos que seguir as pegadas de Jesus. Através do nosso trabalho, através do nosso esforço, através da nossa dedicação. E assim, meus amigos, né? Essa lição, ela tem por objetivo nos despertar, abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar o que nos cabe neste mundo, o que nos cabe fazer para a nossa melhoria, para a nossa reforma, para a nossa transformação, para que possamos nos tornar pessoas novas, pessoas renascidas em Cristo. E que essa lição possa servir para abrir os nossos olhos e iluminar os nossos caminhos. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por todas as bênçãos e oportunidades, pedindo, Senhor, a sua proteção para o Lar Espírita Luz e Amor, a Transitória Casa do Caminho, para todos os assistidos, trabalhadores, para todos aqueles que procuram essa casa buscando auxílio, que todos sejam amparados, que todos possam receber aquilo que necessitam. E que muito em breve, Senhor, possamos novamente estar juntos nesta casa de luz e de amor. Vamos pedir as bênçãos de Jesus para aqueles que sofrem, que passam pela provação, para que sejam amparados, fortalecidos, assistidos. E por nós mesmos, oremos por nós mesmos, que somos os maiores necessitados. Oremos pelos nossos familiares, parentes e amigos, que Jesus possa amparar e sustentar a cada um de nós. Que possamos nos tornar pessoas melhores, fazer as nossas reformas, nos transformarmos à luz do Evangelho. Que as bênçãos de Deus possam envolver a cada um de nós e que a cada dia possamos melhorar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos, queridos amigos. Fiquem com Deus.